Cavalheiro Cima. Eu sou casada, mãe de dois filhos homens já formados. Eu sou a nona filha, né? Venho de uma família de 11 irmãos. Eu moro em Chapecó. Eu participei da turma de 2016-2 do TJ. Como ele era presencial, eu fiz em Florianópolis, então eu ia toda a segunda-feira à noite, eu ia de ônibus para Florianópolis para garantir que o voo, que eu ia estar lá, né, na terça-feira, e retornava na terça-feira à noite de avião, né. Isso foi umas 12 ou 13 idas e vindas, né. Então, esse processo foi muito intenso, a gente ficava o dia todo, né, fazendo a sessão de coaching com a Lídia, e creio que fui uma aluna bem dedicada. Eu entrei no processo, né, do coaching, na seleção, porque eu vi a minha colega, né, a Cris, aqui do CEL de Chapecó. Eu vi alguns movimentos, algumas transformações bem interessantes nela. Quando ela começou a fazer o processo de coaching, ela fez uma turma antes da minha. E aí, quando eu ouvi a palavra coaching pela primeira vez, eu já me interessei. Eu não sabia o que era, mas eu já senti assim um despertar. E realmente eu fui atrás, me empenhei na seleção, porque eu queria. Eu estava num momento assim de muita angústia, de muitas dores, de uma certa tristeza. Na minha vida estava sem brilho, né? Sem luz, não tinha assim, perdi a vontade, né, da questão profissional. Eu sou efetiva da prefeitura de Chapecó e eu trabalhava com a formação de professores, um trabalho que eu gostava muito, mas era uma indicação política, então na mudança, né, de partido político, eu acabei indo numa cedência para a UDESC. Então, para mim, foi um baque muito grande, porque eu gostava muito do que eu fazia e me identificava muito com o trabalho que eu fazia e com a equipe de trabalho que eu tinha. E ir para a UDESC, para mim, foi assim algo que não estava nos meus planos, né? Aconteceu de repente, por uma indicação que ela caiu do céu, né? E eu acabei indo para lá. E então, quando eu cheguei na UDESC, tudo era muito diferente do que eu fazia. E eu sentia assim que fazer o trabalho técnico para mim não me realizava. E eu comecei a sentir um vazio muito grande, uma tristeza muito grande, e tinha outras situações pessoais, conflitos familiares e questões de crenças que também estavam envolvendo a minha família nesse momento. Então foi como se eu estivesse no fundo do poço, né? No fundo do poço eu precisava buscar algo. E aí eu comecei um processo de fazer reiki, de fazer alguns cursos, e aí veio a oportunidade de fazer o processo do coaching no TJ. O TJ para mim foi uma porta de entrada muito importante, muito grande para a questão do meu autoconhecimento, para a questão da minha realização pessoal e em busca da minha missão de vida. Eu me dediquei muito, né, nas atividades, eu envolvia meus familiares no processo de fazer as atividades, né, e tanto que o meu marido disse que ele não precisa fazer o processo de coaching, porque ele já fez junto comigo, e é verdade, ele me ajudou muito, ele se empenhou muito, porque algumas tarefas, né, eram bem desafiadoras, e eu procurei sempre fazer todas elas. Então, o coach chegou na minha vida num momento que eu estava encerrando um ciclo, que eu achei que eu estava no fundo do poço, mas esse fundo do poço, na verdade, é um ciclo que tinha se encerrado, que eu tentava agarrar ele com todas as forças e estava se abrindo algo novo para mim. Eu cresci muito, aprendi muitas coisas no processo de coaching, a questão do autoconhecimento. Uma das coisas eu vou comentar algumas coisas que me marcaram, então. Uma das coisas que me marcou bastante foi numa sessão quando a Lídia começou a falar da origem do nome dela, que ela recebeu o nome da avó dela, e ela falou dessa vozinha com tanto carinho, com tanto cuidado, que eu comecei a pensar, eu também ganhei o nome da minha avó, uma avó que eu não conheci e que até então
eu tinha um pouco de conflito com o meu nome, assim, porque Itelvina, hoje eu sou uma mulher madura e me identifico com esse nome, mas eu já fui criança e ele era um nome muito forte, muito pesado para uma criança. E hoje eu entendo que a gente recebe o nome, mas a gente também recebe uma história e recebe uma bagagem junto com esse nome. E que faz parte da vida da gente, faz parte da raiz. Então, eu começou o meu processo de identificação por aí. Então, foi muito interessante, assim, quando eu comecei a me descobrir, né, a procurar, a buscar. Depois do processo de coaching, ah, eu também, assim, busquei outras formações, né, com outras instituições, mas foi o pontapé inicial, foi algo, assim, que marcou muito, muito forte mesmo. Uma outra situação que me marcou foi numa sessão, né, que a gente estava estabelecendo metas e objetivos, valores, e aí a Lidinha dizia pra gente: "Olha, não pode estabelecer meta que não dependa exclusivamente de vocês. Essas metas, esses objetivos não podem envolver outras pessoas". E eu pensava: "Como assim? Eu não posso fazer uma meta para o meu marido, eu não posso fazer uma meta para o meu filho, para o meu pai, para minha mãe. Isso não está certo. Não pode, realmente não pode, porque a meta, o objetivo é meu". Agora, o que que aconteceu? Quando eu fui cumprindo aquelas metas, objetivos, fazendo meu processo de mudança, que dependia só de mim, não dependia de mais ninguém, muita coisa ao meu redor foi se movimentando. Então isso foi, assim, bem interessante para mim, as pessoas começaram a se movimentar ao meu redor, a minha família começou a se movimentar, o meu marido começou a se movimentar. Então foi muito interessante, porque as pessoas começaram a ver o meu processo e sentir que algo estava acontecendo. Não entendiam muito bem o que, mas sabiam que tinha alguma coisa acontecendo. Uma cunhada minha bem próxima, eu tenho muitas cunhadas, né, é uma comunidade. Ela me falou assim, no feedback, ela me disse que uma das coisas que mais chamou atenção no meu processo de coach, que ela percebia assim claramente em mim, é que eu comecei a dizer não. Então, eu sempre fui aquela pessoa muito boazinha, muito querida, que muito meiga, que dizia sim para todo mundo e tal. E muitas vezes eu dizia sim e eu queria dizer não, mas eu não tinha essa coragem. Não queria magoar, não queria ofender a pessoa. E eu comecei a dizer uns não. E eu percebi o quanto foi libertador esses nãos. E esse exercício de dizer não, porque o não, quando ele é dito no momento certo, ele faz bem para a pessoa que diz e faz também para a pessoa que recebe o não, porque é um processo de crescimento dela. E isso, então, eu achei assim muito bacana, assim, foi algumas coisas que as pessoas começaram a trazer para mim. Uma outra coisa, assim, que eu percebi no coach foi assim, eu comecei a resgatar algumas coisas da infância, porque na minha infância eu tinha esquecido disso. Eu era uma criança muito criativa, eu inventava teatro, inventava música, eu inventava escolinha, eu dava catequese, eu fazia um monte de coisa. E de repente esse brilho foi se apagando. De repente eu fiquei uma pessoa assim muito carente, né, da aceitação dos outros. E isso eu me era como se eu fosse um leão, um potencial enorme, né, uma força dentro de uma gaiola, né, isso acho que representa muito o que eu era. E hoje e mesmo com essa porta aberta eu continuava dentro da gaiola. E hoje eu estou colocando todo esse potencial, estou ajudando pessoas, participando. A gente criou um projeto ali na UDESC, no CEL, para o cuidado com as pessoas, envolvendo várias terapias. A gente mudou muita coisa no nosso trabalho. Então, isso foi um processo muito interessante, porque depois as outras formações de coaching que eu continuei, eu tinha a intenção de me aposentar e aí trabalhar com coaching. E foi um processo diferente, porque eu já comecei a trabalhar com o coaching à medida que eu ia recebendo, que eu ia trabalhando em mim, eu já ia podendo repassar para as pessoas em vários momentos, formalmente, informalmente, eu já ia
distribuindo, né, partilhando esse conhecimento. E aí, essa semana eu li um livro que é de uma médica, acho que é a Ana, de São Paulo, que ela fala, o livro dela é A Morte é um Dia que Merece Ser Vivido. E nesse livro, ela tem uma frase que bateu muito comigo, que essa frase, ela diz assim, eu posso cuidar do sofrimento do outro porque eu estou cuidando do meu. Claro, ela fala de sofrimento porque é uma médica, mas eu posso cuidar do outro porque eu estou cuidando de mim. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E também eu não estou pronta. Eu acho que nesse planeta ninguém vai estar pronto, né? A gente está sempre em processo de construção. Mas sempre tem alguém que deu um passo a mais que nós, que pode nos ajudar, e alguém que está atrás, que deu um passo a menos. Então a gente pode, tudo que a gente recebe, a gente pode estar partilhando a todo momento com as pessoas. Uma música que me toca bastante e diz muito de mim, né? É a música do Gonzaguinha, Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. E é isso, a gente é um eterno aprendiz. E a gente vai ser aprendiz sempre. Quando a gente se coloca numa posição de aprendiz, uma posição de estar aprendendo, a gente não tem medo de errar. Se errar, volta atrás, conserta. Se magoou, vai lá e pede desculpa. Então hoje eu tenho esse movimento, eu não me cobro para ser totalmente certa e ter razão a todo momento. E uma coisa que eu percebo assim, que me libertou muito, eu não preciso ter opinião para todos os assuntos, não preciso dar opinião em todos os momentos. Se eu não tiver algo bom para colaborar, eu fico sem falar nada e o meu silêncio vai colaborar também. Então, essa obrigação de você estar sempre dizendo algo, tendo um posicionamento, tendo um julgamento, tendo uma opinião, eu me libertei disso. Se eu acho que vale a pena, se eu tenho esse conteúdo para colaborar, eu colaboro. Se não, eu recuo e deixo que as coisas aconteçam sem a minha participação. Então, isso é libertador. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu gosto muito, que ela diz assim, que a gente não deveria deixar nenhuma pessoa passar pela vida da gente, passar pelo dia da gente, pelo momento da gente, sem que ela saia melhor e mais feliz. Então é isso que eu procuro fazer comigo, com os meus familiares, com as pessoas próximas, com as pessoas que não são próximas também. Então, sempre que eu posso ajudar, colaborar, eu estou disposta, eu ajudo. Tudo que chega até mim e eu vejo que eu tenho condições de colaborar, eu colaboro, eu ajudo. E teve uma colega, numa noite, que ela me mandou uma mensagem e o meu dia não tinha sido muito bacana e ela compartilhou uma situação dela que não era muito legal. E aí eu vi que ela estava bem tensa com aquela situação e eu tinha passado o dia com o meu irmão no hospital e eu cheguei também não estava bem. Eu vi a mensagem dela, aí pensei, eu vou responder, não vou. Aí por fim eu disse, vou mandar mensagem para ela. Aí eu mandei a mensagem e depois ela me deu um feedback bem legal, assim, ela disse, olha, o que você me falou foi muito profundo e abriu a situação, trouxe assim uma outra perspectiva. Então sempre que você quiser falar alguma coisa para alguém, fale, não guarda para você. Fale porque isso contribui muito, isso ajuda muito, não guarda. Tem vontade de falar, tem algo a dizer, fala. Então hoje eu levo a minha vida assim. Se eu posso colaborar com as pessoas, dizer algo bom, algo produtivo, participar, ajudar, desde que eu esteja inteira, desde que eu queira fazer aquilo, esteja bem, eu faço, eu colaboro. E eu acho que as palavras, elas são doces, elas ajudam, elas comunicam a palavra, o olhar, o sorriso. E o mundo está precisando mais dessa delicadeza, desse olhar, desse sorriso, daquela palavra que você diz exatamente para aquela pessoa que precisa. Então isso para mim está sendo maravilhoso. Uma outra coisa antes de acabar a fala, eu procurando meu portfólio, que a Lidinha pede para a gente fazer um portfólio, né, durante o processo do TJ,
lá nos meus objetivos espirituais, eu li algo que me chamou muito a atenção, que estava assim: ser um canal de luz. Então nossa, isso é muito profundo, ser um canal de luz. Eu não lembro em que momento que eu escrevi isso, não lembro de ter escrito, mas eu acho que diz um pouquinho, né, eu vou levar uma vida toda, quem sabe mais vidas, para ser um canal de luz, mas eu acho que isso diz muito da minha caminhada. É isso que eu quero ser, colaborar, trazer um pouco de luz para a vida das pessoas, assim como essa luz está chegando na minha vida. Sou muito grata ao TJ, agradeço muito mesmo a todas as pessoas que se empenham para esse projeto ficar forte, para ele se manter, porque é um projeto maravilhoso e que tem raízes bem profundas. E eu, assim, indico para todas as pessoas que realmente querem trabalhar a questão do autoconhecimento, que querem dar um passo na sua vida, que ah, querem ser um ser pleno, querem ser leve, alegre, feliz, precisa se conhecer. O autoconhecimento é a porta para tudo isso. E o coaching também. Então, gratidão a todos, e principalmente a Litinha. Ai, meu Jesus, vamos lá, né? Eu tive muitos resgates durante... Ai, meu Deus. Vou começar daí. Puxa vida, não deu. Tá muito feio isso aqui.